Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fatos e fakes do solar. E a nossa primeira questão é: será que não é possível gerar energia fotovoltaica em dias nublados? Fake, pessoal. É possível sim gerar energia fotovoltaica. Primeiro de tudo, é muito importante a gente dizer que, independente da situação climática, a geração de energia ela funciona de acordo com a incidência do raio solar no módulo fotovoltaico. Então, a energia solar fotovoltaica ela é a conversão da luz solar em eletricidade. E, portanto, claro que em dias nublados nós temos sim um bloqueio na passagem desses raios solares para os nossos módulos, mas porém a gente não cobre totalmente, então a gente consegue sim gerar energia, mas de uma forma mais prejudicada. Como eu disse antes, é importante a gente ter ciência que, independente da situação climática, tanto no verão quanto no inverno, o seu sistema fotovoltaico deve estar gerando. E o que acontece é que a gente tem uma máxima produção em meses não quentes, mas sim em meses em que o céu se apresenta mais limpo, tá? E aí tem uma queda de produção quando nós temos uma época de céu mais fechado, mais cinzento. O que a gente pode observar nesse gráfico de geração é que nós temos no meio do ano, nós temos uma baixa de produção energética. Então, pessoal, quando o engenheiro que for projetar o sistema para vocês, ele tem que levar em consideração tanto esse período de baixa quanto o período de alta, que é ali dezembro e janeiro. Então, assim, existem meses que vão gerar menos energia e existem meses que vão gerar mais. Então, os meses que geram mais compensam esses meses que geram menos. Não se pode projetar um gerador pensando apenas no pico mínimo, nem no pico máximo. Deve-se levar em consideração uma média de geração anual, porque tem que ser levado em consideração a sazonalidade da incidência solar sobre os seus módulos. O próximo fator fake é: meu imóvel é valorizado com a instalação do gerador solar? É fato, pessoal, o seu imóvel sim valorizado com a instalação do gerador fotovoltaico, tá? Existe um estudo da ONG Green Building Council que um imóvel sustentável certificado, ele seja residencial ou comercial, ele pode valorizar em até 30%. Então, assim, claro que esses estudos eles levam em consideração muito o mercado imobiliário norte-americano, porém, isso pode ser trazido para a realidade do Brasil, talvez com uma valorização um pouquinho menor, mas com um grande estímulo, que é uma economia de até 95% na conta de energia residencial. O próximo fator fake é a respeito da continuidade do fornecimento de energia elétrica, mesmo quando não temos o fornecimento da concessionária na região. Então, às vezes, caiu uma árvore, saiu fornecimento, o fornecimento foi interrompido, né? Você continua com energia elétrica porque você tem um gerador fotovoltaico? Pessoal, isso é um fake, tá? A maioria dos sistemas fotovoltaicos instalados são sistemas conectados à rede. E sistemas conectados à rede, eles utilizam a rede como referência para o inversor. O inversor é o equipamento que pega a energia gerada nos módulos fotovoltaicos no telhado e convertem para energia CA para ser distribuída pela casa. Então, pessoal, esse equipamento que compatibiliza a energia gerada com a energia que a gente utiliza em casa, ele utiliza a rede como referência. E sem a rede, por uma falta da concessionária, quaisquer que seja, você não tem esse equipamento funcionando, portanto, você não tem energia na sua residência. E diversas outras questões foram levantadas já em vídeos anteriores que vocês podem acompanhar aqui. E vou deixar o link nos comentários também. Agora, quando a gente fala de sistemas isolados, né, sistemas fotovoltaicos isolados, eles utilizam banco de bateria para armazenamento de energia. Então, eles não utilizam a rede, eles não estão conectados à rede. Portanto, quando a concessionária tem uma falta, isso não vai interferir no teu processo de geração de energia. Então, não depende disso. Mas a gente vai ressaltar, como eu já ressaltei em vídeos anteriores, que sistemas isolados ou não conectados à rede, ele vai demandar um grande banco de baterias para certificar que ele vai ter
energia para te entregar em horários fora sol. Então, sim, se a gente estiver falando de sistemas não conectados à rede ou sistemas isolados, você continua assim com o fornecimento de energia normalmente. O nosso próximo fato fake é a respeito da vida útil do gerador fotovoltaico. A vida útil do meu gerador é de até 25 anos. Pessoal, isso é um fato, tá? O gerador fotovoltaico ele é projetado para ter uma vida útil de até 25 anos. O que acontece é que um fato que deve se levar em consideração é o decaimento da produção energética dos módulos, tá? Isso é definido pelo fabricante. Então, cada fabricante tem um decaimento, porém ele é muito próximo. Existe um decaimento maior no primeiro ano, de aproximadamente 2,5%, assim, se a gente for comparar todos os fabricantes, e de 0,8% anualmente. Ou seja, a gente vai ter esses decaimentos, né, anuais que devem ser levados em consideração, principalmente para você calcular o retorno do investimento para o seu cliente. Então, assim, às vezes você projeta lá um gerador para gerar hoje 500 kWh mês, só que no próximo ano ele não vai estar gerando mais esse 500 kWh mês. Ele vai estar com uma produção de energia 2,5% menor. E aí a gente vai ter uma queda de 0,8% nos anos subsequentes. Isso tem que ser levado em consideração. Além disso, outro fator que a gente tem que levar em consideração é a troca do inversor fotovoltaico. Pessoal, o inversor ele é a chave que conecta o teu gerador solar com a tua instalação elétrica interna. Ele é um equipamento eletrônico. Então, como todo equipamento eletrônico, o aquecimento de processamento ele vai se danificando mais rapidamente que os módulos fotovoltaicos, por exemplo. Então, tem que ser considerada a troca do inversor pelo menos uma vez durante esse período de vida útil. Então, isso é um outro fator que deve ser levado em consideração para a projeção do retorno do investimento do cliente e como uma manutenção que ele vai ter que fazer no sistema dele, que é a troca desse equipamento. E outra coisa é o aperto das conexões, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que entender que o solo ele tem uma trepidação natural e os apertos das conexões elas vão se afrouxando com o passar do tempo. Então, isso é uma coisa que tem que ser especificamente levada em consideração, porque é muito sério. Esse afrouxamento de conexão pode causar um ponto quente no teu sistema, um foco de incêndio. Então, não é que o teu sistema não vai durar os 25 anos, mas é que é necessário, sim, ter uma manutenção aí, não com tanta frequência assim, mas uma manutenção preventiva para evitar esse tipo de problema e danificar o teu empreendimento antes que a vida útil dele se acabe. Bom, outra questão aí de manutenção que aumenta a durabilidade, aumenta a geração, é a questão da limpeza dos módulos fotovoltaicos, tá, pessoal? Limpeza, a chuva muitas vezes se encarrega dessa limpeza pra gente, mas se a gente conseguir observar que existe um acúmulo de sujidade maior do que o previsto, isso vai acabar atrapalhando na minha geração solar. Então, o que acontece? A gente contrata uma empresa especializada para fazer essa lavagem, que vai lavar com água e vai secar os teus módulos com algo não abrasivo para não danificar ali a superfície do módulo e conseguir ter o pleno acesso à irradiação do sol. Próximo fato fake. É um investimento rentável? Pessoal, é fato. É um investimento rentável, sim. Que a gente consegue aí vários benefícios da instalação do nosso gerador. A gente consegue fugir do aumento de tarifa, a gente consegue fugir da cobrança de bandeira tarifária, a gente tem um payback rápido, considerável. A gente vê que no Sul a gente já apresentou aí paybacks de 4 anos, então assim, 4 anos para um investimento é muito bom. E a gente comparando com a taxa mínima de atratividade, que hoje é a Selic, né, a gente consegue trazer aí uma atratividade de 20% em alguns empreendimentos. Claro que tudo depende do empreendimento, de como vai ser feito, o que vai ser utilizado, mas falando em um caso geral, a gente consegue sim dizer que é um ótimo investimento. O último fator fake agora, pessoal, é se eu consigo zerar a minha conta de luz. Pessoal, é fake. Infelizmente, eu já disse aqui, tem um vídeo aqui na página falando só a respeito disso. A gente continua pagando a taxa de conexão do sistema,
trazendo para a realidade do grupo B, quando eu tenho uma conexão monofásica, eu tenho que continuar pagando 30 kWh mês, bifásica 50 kWh mês, trifásica 100 kWh mês. Infelizmente, a gente não foge disso, pessoal. E vai pagar bandeira tarifária em cima disso, vai pagar a tarifa que for em cima disso. O que a gente consegue fugir de bandeira tarifária e de tarifa é na energia que a gente gera. Então, a gente tem que ter isso em mente para passar para os nossos clientes e para ter esse conhecimento. Bom, pessoal, é isso. Dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de explicar e esclarecer tudo para vocês. Valeu, até mais!